Uma coisa que podemos afirmar de 2020 é que foi um ano bem diferente. Mas é indispensável também falar que essa diferença é mais por coisas ruins do que boa. Aconteceram várias tragédias ao decorrer do ano. Tragédias essas que resultaram em mortes. E uma dessas tragédias é, por exemplo, a Covid-19, que é algo que certamente deixou o ano conhecido para muitos como o pior ano dos últimos tempos. Mas saiba que além da Covid-19, teve várias outras tragédias ou ações que deixaram esse ano com essa imagem péssima. Quer saber elas? Então assista até o final, pois hoje eu vou listar as piores coisas que aconteceram em 2020. Se gostou do conteúdo e quer mais, já deixa seu gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Agora prepare-se que vai começar. Terceira Guerra Mundial. Logo em janeiro, uma coisa já bombou na internet e no mundo, que era o início da Terceira Guerra Mundial. Isso por causa que as coisas estavam ficando quentes entre os Estados Unidos e o Irã. As coisas ficaram tensas assim, pois aconteceu a morte do general iraniano Qasem Soleimani, num ataque aéreo dos Estados Unidos no dia 3 de janeiro. O mundo acompanhava de perto as reações do Irã e as novas ameaças do presidente Donald Trump. O corpo de Soleimani passou em cortejos pelas ruas do Iraque no sábado e no domingo. Foi velado no Irã, com honras de herói nacional e mártir. O líder supremo do país, Ayatollah Khamenei, liderou as orações enquanto milhares de iranianos tomaram as ruas para prestar a última homenagem àquele que era considerado o segundo homem mais poderoso do Irã. O governo iraniano já anunciava que ia se vingar dos Estados Unidos e passar a produzir urânio além do limite do acordo nuclear firmado com grandes potências mundiais em 2015. Já Trump prometeu pelo Twitter um ataque desproporcional ao país do Oriente Médio, caso forças iranianas atinjam alvos americanos. Toda essa tensão fez o mundo ficar em alerta, pois se uma guerra mundial acontecer hoje em dia com o poder de armas nucleares, provavelmente ia ser o fim da sociedade como conhecemos. Coronavírus. O Covid-19 sendo essa com certeza o acontecimento mais lembrado do ano e com certeza com mais vítimas no mundo todo. Coronavírus. Os primeiros relatos do coronavírus datam de dezembro de 2019. Entretanto, foi em 2020 que a doença começou a se alastrar, deixando um rastro de morte por onde passava. A facilidade com que o contágio acontecia fez com que ela se espalhasse rapidamente por todo o mundo. Um pouco mais de 4 meses foi o tempo necessário para que a doença fizesse 250 mil vítimas em todo o mundo. E, mesmo com alguns locais conseguindo controlar o contágio da doença, infelizmente novos surtos ainda podem acontecer durante os próximos 2 anos. Com a pandemia, a economia de todos os países também acabou dando uma estagnada. O evento pode ser visto como a maior queda da economia global em 100 anos. Entretanto, a crise também trouxe a redução da emissão de CO2. Podemos chegar ao nível mais baixo desde 2010. Além disso, 2 historiadores disseram que, através dos estudos, era possível perceber que a história dos Estados Unidos e outros países que estavam envolvidos com ele evoluía em ciclos, ou seja, a cada 80 ou 90 anos acontecia 4 mudanças de gerações, que dura em torno de 20 anos, que acaba levando a uma grande crise no final. Isso ocorreu, por exemplo, com a Guerra Civil, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Esses mesmos historiadores previram que 2020 seria o clímax do atual ciclo para eles. A última geração desse ciclo começou em meados de 2008 e 2009 com a crise financeira dos Estados Unidos. Adiamento das Olimpíadas. Sendo o adiamento das Olimpíadas o acontecimento que podemos dizer menos pesado da lista, que com certeza não teve vítimas, mas ainda assim não deixa de ser uma coisa marcante no ano, sendo as Olimpíadas importantes para o país, pois ela ajuda na interação entre os povos, geração dos postos de trabalho, inclusão social por meio de voluntariedade e de ações realizadas por atletas espectadores, incentivo à educação e ao esporte por meio de plataforma, geração de renda e turismo, inclusão ao esporte e conscientização sobre a sua importância, com novos laboratórios de doping, arenas, parques e toda a infraestrutura montada. E várias outras coisas. Pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos, que começaria no dia 24 de julho de 2020, precisaram ser adiados para o ano seguinte. Isso acontece por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Além disso, os Jogos Paralímpicos também foram adiados.
Apesar de nunca ter sido adiado, as Olimpíadas já foram canceladas 3 vezes durante seus 124 anos históricos. Isso aconteceu em 1916, 1940 e 1944, período em que ocorriam as duas grandes guerras mundiais. Por fim, mesmo acontecendo em 2021, o evento continuará com o nome Olimpíadas de Tóquio de 2020. Além disso, também foi acordada que a chama olímpica continuará no Japão mesmo com o adiamento do evento. A ideia é que acabe se tornando a luz no fim do túnel. Ciclone Bomba. O chamado Ciclone Bomba foi outra triste ocorrência que aconteceu em 2020. No final de junho, o sul e o sudeste do país foram surpreendidos com a passagem de um ciclone bomba. Ele levou chuvas fortes, vento com mais de 100 km por hora e até neve para os locais atingidos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os estados mais afetados. Apesar da visita do ciclone nessas áreas ser bastante comum, o evento acabou trazendo muito estrago para o estado do Sul. Além disso, ele acabou deixando alguns mortos em seu caminho. Os ciclones bombas são ciclones extratropicais. Eles são bem comuns em áreas que possuem baixa pressão atmosférica. O que atingiu o Brasil formou-se no Paraguai. 13 mortes foram confirmadas, sendo 11 em Santa Catarina, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraguai, além de quase 1,9 milhões de consumidores sem energia elétrica nos 3 estados. Explosão em Beirute. Outro fato chocante em 2020 foi a explosão de Beirute, no Líbano, no dia 4 de agosto de 2020. Uma grande explosão aconteceu em Beirute. O ocorrido foi um acidente causado em um armazém que guardava mais de 2.000 toneladas de nitrato de amônio. Eles estavam armazenados há 6 anos de forma incorreta. Segundo a autoridade, a explosão teve como consequência uma cratera de 43 metros de profundidade. Além disso, ela dizimou vários bairros, fazendo com que mais de 300.000 pessoas ficassem sem casa. Foram registradas mais de 150 mortes, 6.000 feridos e diversas pessoas ainda estão desaparecidas. O primeiro-ministro Hassan Diab deu esse depoimento. Eu prometo que essa catástrofe não passará sem que os culpados sejam responsabilizados. Os responsáveis pagarão o preço. E também disse em pronunciamento que o país estava enfrentando uma catástrofe e declarou o luto oficial por 3 dias. Racismo. Mais um fato marcante no ano foi os vários casos de racismo que ocorreram. Casos que fizeram as pessoas se manifestarem por não conseguir ficar calada. Em maio de 2020, um policial branco asfixiou George Floyd. Ele era um homem negro que estava desarmado, algemado e com o rosto no chão. A revolta com o caso levou milhares de pessoas para a rua em um protesto antirracista, que aconteceu em quase todos os estados americanos. Entretanto, mesmo a ideia inicial sendo de protesto pacífico, várias lojas e restaurantes foram saqueadas e destruídas. Além disso, monumentos foram saqueados, viaturas policiais também foram destruídas. Por fim, as manifestações contra os atos de racismo se espalharam pelo mundo, incluindo no Brasil. Aqui no mesmo mês, o porão da igreja foi incendiado. Em Floyd foi morto uma criança negra. Morreu ao cair da janela por negligência de uma mulher branca que deveria estar cuidando dele. Além dele, João Pedro, um adolescente de 14 anos, foi alvejado dentro de sua própria casa durante uma operação policial da favela. Por fim, a manifestação em busca da justiça começou a acontecer em diversos estados no Brasil. Vários outros casos de racismo ocorreram também em 2020. Um muito conhecido foi do entregador de iFood. O caso de racismo que ganhou os noticiários foi registrado em um bairro aparentemente de classe alta, em Valinhos, quando um sujeito de camisa azul e short preto ofende e humilha o entregador de iFood, Matheus Pires. Além de fazer gestos e afirmações racistas, o entregador não reage e tenta argumentar contra o homem, que exalta e continua com seu repertório de ofensas. Com a variação do caso, a plataforma de entregas baniu o sujeito de sua rede. Você tem inveja disso aqui. Você tem inveja dessas famílias aqui. Você nunca vai ter. Eu já nasci rico. Você é semi-analfabeto, diz o cidadão. Você conseguiu por quê? O seu pai te deu? Questiona sem obter resposta enquanto seguia sendo vendido pelo rapaz transtornado. E outro já no final do ano, assassinato brutal de João Alberto Silveira Freitas em uma loja de Carrefour.
É repudiado que o presidente e o vice negam que foi por racismo. Isso desencadeou a irritação do povo brasileiro para que todos esses preconceitos acabem logo. Várias reportagens e até uma grande campanha da Globo que se chama Vidas Negras Importam. Queimadas no Brasil. Queimadas no Brasil. Além de várias marcas negativas, nesse ano, mais uma que não podemos deixar de falar nesse vídeo são as queimadas. A destruição ambiental e suas consequências não respeitam fronteira. Este ano, o Pantanal brasileiro queimou como nunca tinha visto antes na sua história. A maior planície interior inundada no Brasil, que concentra uma variedade incrível de espécies de animais. Já teve mais de 15% de sua área destruída até setembro de 2020. Foram pelo menos 2,5 milhões de hectares queimados. Apesar de ocorrerem no bioma, as queimadas no Pantanal não são fenômenos naturais, têm origem criminosa, como na Amazônia. Uma tragédia que poderia, em partes, ser evitada se o poder público tivesse cumprido as medidas de combate ao desmatamento ao longo dos últimos anos e investido toda a verba prevista para o combate ao fogo em seus biomas. Não apenas no Pantanal, mas na Amazônia também. Bate recorde da década de maiores queimadas, desde 2005, e passou a ser o maior da história. Mostra que o estado já registrou 15.700 focos ativos, enquanto em 2005 o acumulado de todo o ano 15.644 casos. O levantamento de focos ativos de incêndio do INPE é feito por satélite desde 1998. Agosto também registrou o maior número de queimadas para um único mês nos últimos 22 anos. Segundo a tabela de monitoramento dos focos ativos para o estado do INPE, foram 8.030 casos de queimada em todos os estados. Casos realmente muito alarmantes nesse ano. As mortes de 2020. E para finalizar as tragédias desse ano, vou listar o nome das pessoas que acabaram falecendo esse ano. Espero que elas descansem em paz e estejam num lugar melhor. Em primeiro, Kobe Bryant. E o ex-jogador de basquete norte-americano Kobe Bryant morreu em um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. 9 pessoas estavam a bordo, incluindo a filha de 13 anos, Gianna. Ninguém sobreviveu ao acidente. O ídolo de Los Angeles Lakers tinha 41 anos. Realmente uma grande fatalidade. Segundo lugar, Maradona. Diego Armando Maradona morreu neste ano aos 60 anos, após uma parada cardiovascular, um dos grandes da história do esporte e maior ídolo do futebol argentino. O astro sofreu um mal súbito. Quando a ambulância foram chamada à casa onde ele se recuperava de uma cirurgia no cérebro, em Tigre, na zona metropolitana de Buenos Aires. O ex-jogador, porém, não resistiu, tendo sua morte confirmada pela imprensa argentina e pela TV pública do país no começo da tarde do mesmo dia. Chadwick Boseman. O ator Chadwick Boseman morreu aos 43 anos, conhecido por interpretar o Pantera Negra do filme da Marvel. Além de personagem importante da história americana, ele enfrentou câncer de cólon, diagnosticado em 2016. Foi um grande impacto para todo mundo a notícia da sua morte, pois já tinha câncer desde 2016, mas mesmo assim encantou o mundo todo interpretando o seu filme de Pantera Negra. Quarto, Zé do Caixão. O ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, conhecido pelo personagem Zé do Caixão, morreu aos 83 anos, vítima de uma broncopneumonia. A morte foi confirmada pela filha Mojica, a atriz Liz Marins. Ele morreu às 13h46, no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. O cineasta estava internado desde o dia 28 de janeiro para tratar de uma broncopneumonia, mas acabou não resistindo. Em quinto lugar, Tom Veiga. O ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José no programa Mais Você de Ana Maria Braga, morreu aos 47 anos, vítima de um AVC, acidente vascular cerebral. O apresentador lamentou a morte do colega na abertura do seu programa na manhã. Abre aspas. Eu levantei agora de manhã e fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito, é de verdade. Assim como a mãe perde um filho, um companheiro, fecha aspas, diz Ana Maria Braga. Profundamente emocionada,
Sexto lugar, Paulinho do Roupa Nova. O cantor Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista da Roupa Nova, banda dona de grande sucesso, morreu aos 68 anos. Ele estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Copa d'Or, na zona sul do Rio, onde fazia tratamento para se recuperar de complicações da Covid-19. Os companheiros dele já tinham dito que ele já tinha se recuperado da Covid, mas ela tinha deixado outras complicações. Em sétimo lugar, Arnaldo Sacomani. Morreu na madrugada o produtor musical Arnaldo Sacomani. Ele tinha completado 71 anos. Segundo a filha, ele sofria de insuficiência renal e diabetes e começou a fazer hemodiálise em julho do ano passado. Sacomani é um dos grandes nomes da cena musical brasileira. Ele começou a carreira em 1960 e produziu nomes como Rita Lee e Tim Maia. O artista ficou conhecido do público ao participar dos programas Caça Talento, onde costumava desempenhar o papel de jurado exigente e imprevisível. Os últimos trabalhos dele na TV foram na SBT. Estas foram as mortes que eu quis citar, mas houveram muitas outras pessoas de nomes que infelizmente faleceram e muitas pessoas no resto do mundo. Teve muitos casos de mortes esse ano. Espero que realmente todas descansem em paz. Então galera, esse foi mais um vídeo no canal mostrando as piores coisas que aconteceram em 2020. Mas é claro, essa não é nem um trecho do que realmente aconteceu esse ano. Claramente houve muitas outras coisas ruins, mas que eu não consegui colocar na lista porque é praticamente impossível colocar todos esses fatos durante um ano aqui num vídeo curto. Mas se você gostou, já deixa o like e se inscreva no canal porque ajuda muito, galera. Vocês não têm noção. Mas obrigado se você assistiu até aqui. Tamo junto e até a próxima.